Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas, eu estou junto da Luísa, do Lucas, do Thiago e do Vitor, hoje para apresentar o trabalho de Teoria Geral do Direito Privado 1. Nosso tema é a dignidade da pessoa humana, né? A gente vai trazer duas abordagens, uma do autor Leonard Nordenfelt e do filósofo Donald Schuttner. Eles trazem uma abordagem como eu disse anteriormente, ampla do conceito de dignidade, é um conceito ainda em discussão, e nós vamos aqui tentar passar essas visões e abordar um pouco mais sobre quais seriam os caminhos possíveis para se conceituar a dignidade da pessoa humana. Bom, antes de tratar especificamente da dignidade da pessoa humana em si, eu vou abordar o conceito da pessoa humana, que é um conceito muito fundamental para as democracias, tendo em vista que é um conceito que pauta tanto o direito quanto as declarações universais de direitos dos homens, né? A gente tem que fazer uma distinção conceitual quanto ao termo pessoa em si, porque o termo pessoa ele tem uma roupagem ética e jurídica muito própria dele. Ou seja, ele é diferente de certos conceitos como indivíduo e ser humano, tendo-se em vista que em certos momentos da história, alguns seres humanos foram considerados inclusive objeto de direito e não sujeito de direitos, né? Então, esse conceito ele surgiu etimologicamente, teve a sua primeira vez com o jurista Boécio, nos primeiros concílios católicos. Nesse contexto, inicialmente, utilizava-se o termo personare, que é soar por alguma coisa, e justamente esse soar por alguma coisa virou o prosopon grego, que é justamente aquela máscara teatral. Aquela máscara utilizava-se para que o som da voz dos atores propagasse no teatro, né? Então, a pessoa ela tem uma característica muito essencial que é a personalidade, ou seja, a personalidade é a aptidão genérica de contrair direitos e deveres. E essa aptidão genérica é feita referência no nosso Código Civil, em seu artigo 1º, quando é mencionado que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, utilizando-se aqui o termo pessoa. Pessoa humana é sinônimo de pessoa física e de pessoa natural, pessoa física mais utilizada no direito empresarial e pessoa humana mais utilizada, e pessoa natural mais utilizada no direito civil, mas aqui nós vamos tratar de um direito específico desses sujeitos, que é a dignidade da pessoa humana. Bom, o conceito de dignidade humana em si passou por diversas formulações ao longo da história e principalmente teve o seu auge após as atrocidades cometidas pela Alemanha nazista e pelo fascismo italiano durante a Segunda Guerra Mundial, como será melhor explicitado à frente do trabalho. E bom, no Brasil, a primeira abordagem com relação à dignidade da pessoa humana foi na Constituição Federal de 1988. Leio aqui o artigo 1º da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, o inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Então, é fato que a dignidade da pessoa humana é apresentada na Constituição Federal como um fundamento de extrema importância para a consolidação do Estado democrático de direito. Mas, bom, a Constituição Federal ela não explana qual seria essa dignidade da pessoa humana. E a partir de diversas pesquisas, diversos autores tentam explicar. E aqui nesse trabalho que apresentamos, a gente busca apresentar a visão do Leonard Nordenfelt, né, que traz o conceito de Menschenwürde, que seria o conceito de dignidade que as constituições atuais, até mesmo os direitos humanos da ONU, trazem, né, a conceituação que eles dão para o que seja dignidade. Então, a palavra Menschenwürde, ela refere-se a um tipo de dignidade que todos os humanos possuem simplesmente por serem humanos, né? É um tipo de dignidade que todos têm. Ela não pode ser perdida, ela não pode ser transferida, e a todo tempo nós temos posse dela, né? E com relação a essa abordagem de dignidade, é exatamente esse conceito que a Constituição traz. Então, o indivíduo brasileiro citado na Constituição Federal, a pessoa humana, né, participante do Estado brasileiro, ela possui a Menschenwürde. E essa Menschenwürde iguala os seres, né? Ela não é dividida em patamares, ela traz a ideia de que todos somos iguais, todos somos igualmente dignos.
E como eu disse anteriormente, é esse conceito de Menschenwürde que faz parte do discurso dos direitos humanos. Bom, feitas essas considerações iniciais sobre o conceito de pessoa humana, sobre dignidade, agora a gente vai partir para uma análise mais profunda sobre o texto que a gente propôs, o texto Human Dignity, Functions and Meanings, do autor Doron Schutzner, professor da Universidade de Jerusalém, e dentro desse texto ele vai usar muitos conceitos de thick e thin, que a gente vai explicar mais para frente, que são inspirados pelo justo filosófico Michael Walter, estadunidense. Bom, primeiramente, o autor aponta pela importância da conceituação dos conceitos de humanidade, de pessoa humana e de dignidade, para que só assim, quando esses conceitos estiverem bem assentados, a gente poder falar de dignidade humana. Tendo esse conceito, esses dois conceitos bem instaurados na nossa cabeça, junto com a ideia de dignidade humana, ele passa para a fala de que a dignidade é um conceito moral e filosófico. O que ele quer dizer com isso? Que é um conceito supralegal, ele vai além do direito, ele é maior do que o direito. Ele é um conceito que depende muito da moral, ele depende muito da cultura, ele depende muito do conceito, e o que faz que esse conceito seja muitas vezes muito mutável, muito subjetivo e muito particular. E por isso mesmo, a ideia é você fazer a dignidade como um conceito amplo. E aí eu vou explicar qual que é a ideia desse thick meaning, que é justamente a ideia de trazer mais amplitude para o conceito de dignidade. Então, qual que é a ideia desse conceito, desse thick meaning? É você dar um conceito moral máximo para a dignidade. É você abranger ao mesmo tempo as convicções do valor humano e as condutas que seriam condizentes com esses valores humanos. Então, nessa tentativa de abranger as diferentes condutas, os mais diferentes valores humanos existentes no mundo, devido à grande diversidade de culturas, de morais que existe, você tenta abranger o máximo de pessoa possível, sem restringir o conceito de dignidade. Então, para isso, a gente tenta fugir de conceitos exatos e conceitos concretos sobre o que seja dignidade, para incluir tanto o maior número de pessoas como o maior número de conceitos possíveis. E daí vem a ideia de thickness não implicar universalidade. Por quê? Ele não tenta abranger todas as pessoas ao mesmo tempo. Ele tenta dar um conceito amplo para que todas as pessoas consigam se encaixar da sua melhor maneira em relação a ele. E ele também não é objetivo. Por que ele não é objetivo? Porque ele quer dar mais amplitude para esse conceito para que várias pessoas consigam abranger e falar sobre ele e que consigam interagir em diversos temas, que não feche, que não restrinja a quantidade de temas, o rol de temas que podem ser tratados quando se fala de dignidade. Pode passar, por favor. Além disso, a gente vai falar um pouco da ideia de direitos e deveres em relação à dignidade humana. Primeiro, seria importante a gente falar que os direitos e deveres, eles dão valores centrais de uma sociedade. O que é isso? A sociedade, ela abrange, ela indica quais são os valores principais dela, quais são os valores que fundamentarão a sociedade, e os direitos e deveres vão tentar aproximar essa ideia, esse ideal que é produzido pela população, na realidade, na aplicação e na eficácia dentro da vida social, das relações humanas, as relações humanas. Então, qual que é a ideia? É a afinidade entre o valor humano básico e a existência digna. Vamos elencar quais são os valores básicos e depois vamos fazer com que esses valores básicos sejam eficazes, aplicar ele na ideia de que a existência das pessoas seja uma existência digna, seja uma vida digna. Passando para outro ponto, existem diversas relações, diversos tipos de relacionar a dignidade com os conceitos de direitos e deveres. Existem as pessoas que tratam os direitos e deveres numa pluralidade, numa ideia de interdependência entre direitos, deveres e dignidade, como se uma coisa fosse intrínseca à outra. Não dá para separar esses conceitos. Você só tem dignidade quando você tem direitos e deveres. Você só pode ter direitos e deveres porque você tem o conceito de dignidade bem assentado no ideal social, para que você consiga aplicar esses direitos sociais, esses direitos e esses deveres na sua realidade. Já tem outras pessoas que pensam, outras ideias, outras culturas, que tratam a dignidade como uma consequência dos deveres. Então, você só pode ser digno, você só pode ter uma vida digna a partir do momento que você cumpre com os seus deveres sociais. E isso vai ser diferentes deveres, diferentes formas de deveres que vão fazer você alcançar ou não essa dignidade. Já uma terceira hipótese pode ser as culturas e as ideias que tratam a dignidade como uma consequência, como resultado
da garantia de direitos. Então, o que essas ideias vão trazer? Que só apenas quando existe direitos, quando são elencados direitos, quando as pessoas conseguem aplicar esse direito e ter acesso a esse direito de forma eficaz, é que você consegue alcançar uma dignidade, alcançar uma vida digna dentro da sociedade. E, por último, é a ideia de que os direitos e deveres, eles são uma consequência de fatores culturais e ideológicos. E é isso que a gente está falando desde o começo. Você pega conceitos morais, conceitos culturais, conceitos bem específicos de cada sociedade, e dentro dessa ideia você vai fazer uma lista de valores essenciais da sociedade, e depois você vai ver de que forma esses valores que foram elencados inicialmente foram aplicados ou não dentro da sociedade, se esses conceitos estão sendo bem aplicados ou não, se a sociedade está aceitando esses conceitos ou não, se eles estão sendo de fato eficazes para trazer uma vida digna para a sociedade daquele contexto em que aqueles valores foram elencados ou não. E aí você vai tentar arranjar um equilíbrio entre esses conceitos, esses três conceitos, dignidade, direitos e deveres, ver se eles estão tendo um equilíbrio entre si, ver se eles estão se conectando da melhor maneira possível para possibilitar uma vida digna. E por último, eu queria fazer só a metáfora da balança, que é essa balança que está ali em cima. A balança em si seria a dignidade. E a ideia seria você dar equilíbrio entre os direitos e deveres para que a balança possa permanecer perfeita. Algumas culturas vão dar mais peso para os direitos, outras vão dar mais peso para os deveres, outras vão dar valores iguais, mas a ideia é que a balança esteja sempre equilibrada, esteja sempre em harmonia para permitir que a dignidade seja aplicada da melhor maneira possível. Bom, agora vamos falar a respeito do conceito de honra. A honra, ao longo do tempo, vai tendo seus conceitos, seus significados alterados. Por exemplo, no hebraico significava respeito, dignidade. Mas ainda assim, hoje em dia, a gente consegue ter um conceito mais fixo, que basicamente a honra consiste nos status, na apreciação que a sociedade tem em relação a ti de acordo com as tuas atitudes, condutas e conquistas que são consideradas boas pela sociedade. Assim como está posto na imagem do slide, que é externo ao indivíduo e é condicionado pela sociedade. A partir do momento que a sociedade determina atitudes que são dignas de honra, que são honráveis, a gente consegue também estabelecer, por analogia, atitudes que são indignas, que não são dignas da honra. E é por isso que a honra dita com esse tipo de comportamento, dita quais são os comportamentos dignos, indignos, morais e imorais. Repare bem, o mais interessante disso é que a honra é relativa e ela depende das relações sociais. A honra é relativa por quê? Ela é relativa justamente porque depende do contexto em que a pessoa está inserida, não só no contexto de diferentes culturas, mas até no ambiente. A pessoa vai descartar, por exemplo, uma latinha de refrigerante, ela descarta no meio da rua, em vez de descartar na caixa de lixo. Dependendo do cenário em que ela se encontra, se tiver muitas pessoas, ela pode ser mal vista, pode ser uma atitude indigna, imoral, talvez. Mas se ela estiver sozinha, isso não vai fazer diferença. Então, é relativo de acordo com o cenário e com o contexto. E ela também depende das sociedades. A gente tem um exemplo do suicídio, que é considerado, acredito eu, que por todas as sociedades ocidentais, como uma atitude imoral, porque aviltar contra o próprio corpo, contra a própria vida. Mas em algumas culturas, por exemplo, no Japão, o suicídio até bem pouco tempo, durante a época dos samurais, até na Segunda Guerra Mundial, foi considerado uma forma de não cair nas mãos do inimigo, uma morte honrosa por esse aspecto. Ou também, inclusive, até hoje tem algumas pessoas que realizam essa prática, é considerado como uma forma de resgatar a honra que perdeu de acordo com o crime que cometeu. Então, percebe como essa variação ocorre de senso, de como se enxerga práticas, ocorre com a variação da sociedade, dessas relações que se dá da sociedade, das diferentes sociedades. Agora eu vou falar do Definite Meaning of Human Dignity, que é um significado um pouco mais estreito sobre a dignidade, e ele é o terceiro elemento que compõe o significado mais amplo.
ele não é mais universal ou mais objetivo por ser mais estreito, e ele está atrelado a condutas julgadas como degradantes ou humilhantes. Então, dentro da dignidade, você vai ter ali um espaço daquele conceito destinado a situações, a condutas que você crê que vão degradar ou até mesmo destruir a sua dignidade. Então, ela vai estar baseada numa perspectiva moral um pouco menos ampla do que os outros conceitos de dignidade, e vai estar também atrelada à violação cruel de um valor moral básico, que é a dignidade. Então, ela vai mudar constantemente a depender do contexto em que está inserido. Então, de forma alguma, por ser mais estreita, esse conceito vai ser, né, a dignidade vai ser mais universal ou mais objetiva. Ela continua sendo específica, continua sendo subjetiva. E aqui tem alguns exemplos, por exemplo, a primeira foto são os pés de lótus das chinesas, que eram uma prática comum no passado da China, em que as mulheres amarravam seus pés para que eles não crescessem e permanecessem pequenos. Hoje, já essa prática já não é mais comum na China, ela é vista como algo que vai ferir a sua dignidade. Então, hoje, num outro contexto, você já analisa essa prática como algo que vai ferir a sua dignidade. Enquanto no passado, não ser adepta aos pés de lótus era o que feria a sua dignidade. Um exemplo bem recente é o caso das mulheres afegãs, que antes elas tinham como dignidade poder trabalhar, poder estudar, e hoje, com a ascensão do Talibã ao poder, elas já perderam esses direitos. Então, há quem crê que elas estejam perdendo sua dignidade por terem agora que andar completamente cobertas, não poderem estudar, não poderem trabalhar, e há também quem vê que elas estão recuperando a sua dignidade, se purificando, justamente por ter essa conduta de se proteger, assim, de voltar a um estado de objeto. E por fim, temos uma metáfora aqui da árvore. A árvore, como um todo, ela representa um significado moral amplo de dignidade. Então, você tem aqui o thick meaning como a árvore toda. A honra representa os galhos, pois se você fere a honra de uma pessoa, você está se inferindo a dignidade dela, mas você não está comprometendo completamente a dignidade dela. O tronco é composto pelos direitos e deveres. Quando você afeta os direitos e deveres de uma pessoa, você está afetando a honra, pois quando você afeta o tronco de uma árvore, você está, sim, afetando os galhos. E aqui, quando você compromete os direitos e deveres, você retira os direitos e deveres, a árvore já está numa situação um pouco mais complexa, pois ali você tem um dano muito maior à árvore como um todo, que é a dignidade num conceito thick. E as raízes são o thin meaning, pois quando você vai direto nas raízes, ali você já está comprometendo a árvore como um todo. Então, quando você age na raiz, ali você está completamente degradando a dignidade de uma pessoa, de forma que ela passa até a não existir mais, pois ali a árvore vai morrer e vai deixar de existir. Bom, muito obrigado por assistir até o final, que com essas referências do nosso trabalho. E foi cumprido o objetivo, que era exatamente trazer, né, o que o Nordenfelt e o Schutzner acreditam como sendo dignidade humana. É bom destacar, como foi destacado no começo, a dignidade humana ainda é um conceito em evolução, um conceito que está sendo desenvolvido e que, felizmente ou infelizmente, ainda não possui um consenso entre os pesquisadores e demais indivíduos que estão na área. Muito obrigado e até uma próxima.